chegamos até você com mais um programa Arte da Vida e quero acolher você que neste horário sempre está sintonizado com esse programa que traz muitas coisas para o nosso crescimento cristão, para a nossa vida, para a nossa família. Eu quero já fazer uma pergunta para você. Você acredita em milagres? Acredita que naqueles tempos difíceis da nossa vida, nos tempos que chegam enfermidades, que chegam momentos de divisão na nossa família, na nossa casa, e que tudo parece não ter saída e que tudo é impossível para nós, é possível para Deus? Guarda essa pergunta no teu coração, porque o programa de hoje tem o tema sobre fé e ciência. Profissionais, vai trazer testemunhos para você e vai guardando essa pergunta, porque nós queremos acompanhar o programa de hoje nesse desejo de poder responder. Você acredita em milagres? De pai para filho, a conversa sobre medicina flui entre Dr. Severino e Dr. Marcelo. O ofício de cuidar da saúde das pessoas é uma das heranças que este médico experiente transmitiu à família. E para ser médico é muito complicado, muito difícil, mas tudo depende da cabeça da pessoa, o que é a pessoa, a formação dele, o que foi feita aquela formação. Então, desde o começo, que eu já fui formado assim. Eu sempre penso em Deus, eu sempre peço ajuda, não por não saber eu fazer, ou tratar, ou operar, enfim, mas que Deus esteja comigo e que me ilumine para que eu tome as decisões mais corretas. E isso eu acho que faz realmente diferença. A gente tem, durante o nosso dia a dia, pequenos milagres que acontecem e que a gente não percebe. O outro legado de Dr. Severino é a fé. Ele costuma usar 2 jalecos brancos. Um é o de médico, o outro de ministro da Eucaristia. Pode ser médico e pode ser ministro da Eucaristia, sem problema nenhum. Tem que saber. Talvez seja até melhor que o médico seja melhor quando tem a parte correspondente à parte religiosa. Dr. Marcelo procura viver a fé em todos os momentos. Eu pratico a espiritualidade dentro de tudo que eu trabalho, procuro ter o amor ao próximo como um direcionamento, né? Porque eu acho que seria difícil trabalhar na minha profissão sem ter isso. Ele é cardiologista e costuma lidar com situações extremas. No dia a dia, fé e ciência trabalham juntas. É oração na ação. Então eu não posso, isso aqui é impossível, deixa eu rezar, fica ali rezando e não agindo. Na verdade, eu tenho que colocar como um instrumento, quer dizer, Deus ele vai agir através das minhas mãos, no sentido de que o conhecimento da ciência, ele me diz que eu tenho que fazer aqueles passos durante aquela cirurgia, ou as massagens durante a parada cardíaca e tudo mais. O que eu posso pedir para Deus é que o resultado disso seja o melhor possível. Especialistas têm estudado a relação entre saúde e espiritualidade. Para os cientistas, a existência de Deus é questionável, mas o impacto da fé em um tratamento é comprovado. Faz diferença. Dr. Marcelo percebe também a diferença positiva da fé em um tratamento. As pessoas que têm fé, as pessoas que têm uma religiosidade, realmente elas têm uma melhora, muitas vezes importante, ou elas têm uma segurança, né? A segurança, o pensamento positivo. Só o fato de ter isso já ajuda o tratamento, né? Você acreditar que aquele tratamento que você está recebendo vai dar certo, isso já ajuda muito, porque ajuda reações imunológicas do próprio organismo, né? A ter realmente uma resposta positiva. Ela recebeu o diagnóstico de poucas horas de vida, mas está viva para contar esta história. Uma experiência inexplicável. É o que você vai ver no próximo bloco.
Como você acompanhou no primeiro bloco o depoimento do Dr. Marcelo e também do Dr. Severino, falando um pouco da ciência, e nós podemos dizer, é possível a ciência e a fé dialogarem. A figura central do segundo bloco é a Missilene, com a sua história e com o seu testemunho. Nos dias de hoje, essa jovem testemunha para o mundo que é um grande milagre de Deus. O que a equipe médica pode dizer para cada um de nós e o que essa jovem pode dizer para você nessa pergunta central que fizemos no primeiro bloco? Você crê em milagres? Então vamos acompanhar a história da Missilene. O abraço é de gratidão entre paciente e médico. De Missilene por ter recebido de volta a vida. De Dr. Armando pelo reconhecimento do empenho em contribuir para salvá-la. Eu acho que tudo contribuiu para o bem. E aí teve um monte de gente, porque aqui não estou só eu presente, né? Eu sou de um grande time, você entendeu? Então uma série de pessoas estiveram envolvidas de uma tal forma pelo caso dela, porque na verdade é uma pessoa que estava com risco de vida e já perdendo uma vida que era preciosa para ela. Entendeu? Era um momento delicado. Então as pessoas se sensibilizaram muito em relação ao caso da Missilene. Tanto que ela criou vínculo com as pessoas até hoje, com a chefe do centro cirúrgico, com o anestesista, com o Dr. Marcelo. Eu estou citando um entre vários, porque tem todo um grupo de pessoas que se mobilizou e busca sangue, busca isso, porque foi feita uma força-tarefa para tentar resgatar. Missilene acredita que toda mobilização por sua vida teve também intervenção divina. Pelo que ela passou, poucas pessoas acreditariam que ela estaria viva hoje. O problema de saúde de Missilene foi descoberto em função de uma forte dor abdominal. Ela estava grávida de 7 meses e veio até o hospital. O que de início parecia trabalho de parto se revelou um quadro clínico gravíssimo. E quando eu cheguei no hospital, a médica que me atendeu achava que eu estava em trabalho de parto, mas eu sentia que eu não estava em trabalho de parto, que era alguma coisa no meu corpo. Ela fez o toque, disse que o colo do útero estava fechado, que não tinha por que eu estar sentindo aquela dor. Eu continuei sentindo aquela dor e aí eles me colocaram na observação do hospital e começaram a me dar todo tipo de medicação que tinha disponível para dor, né? Então, eu dei entrada no hospital próximo de meia-noite e quando foi às 4 horas da manhã que eles me deram a morfina, eu adormeci, eu estava muito cansada já. E quando foi por volta de 8h30 da manhã, mais ou menos, eu acordei de novo, desesperada de dor. Eu abri os olhos, tinha um monte de médico em cima de mim. Era um médico cutucando meu pescoço, enfiando um tubo, outro tirando sangue de uma artéria da minha virilha. Ela clinicamente estava em sinais de choque. Era um caso bastante grave. Ela já estava assim, ainda estava consciente, nós conversamos com ela, tivemos uma resposta, mas o estado circulatório dela estava comprometido por causa do quadro dela. Ela já... o nível de consciência já era um pouco comprometido, ela estava com a pressão muito baixa, bastante grave. Ela tinha sinais de falência de órgãos, como a gente fala. E com isso, a nenenzinha dela acabou indo a óbito dentro do útero. E a nossa participação da equipe de ginecologia e obstetrícia foi em realizar o parto cesáreo dela, para tirar a nenenzinha e dar uma chance melhor de recuperação para a parte intestinal dela. Na cirurgia, os médicos constataram a necrose intestinal. Em uma linguagem popular, um nó no intestino. E a princípio a conduta é retirar todo esse intestino, que seria uma retirada de quase 80% do intestino dela. Evidentemente que isso ia trazer um pós-operatório muito complicado, com risco grande de mortalidade, não só pelo quadro que ela já apresentava, mas também porque a cirurgia tem um porte que ia comprometer ou a vida ou para ela para sempre, no sentido de ela poder se alimentar normalmente. Foi aí que nós tomamos uma decisão. E acho que essa decisão foi importante. No intraoperatório, durante algumas manobras, nós vimos alguns sinais que pudesse ter um pouco mais de viabilidade intestinal. E nós decidimos, então, não ressecar nada, não tirar nada do intestino, porque ela estava concebendo e não deu certo. Então, que agora, quando a gente feche esse abdômen dela, e ela possa, nessas próximas horas, conceber vida para o intestino dela. E a gente verificando com compromisso de 48 horas depois, reoperar e ver o que aconteceu. E foi o que nós fizemos. Estatísticas de casos como o de Missilene indicariam que ela teria poucas chances de viver. Para minha família foi bem complicado, porque de início a minha irmã achava que ela decidiu vir para São Paulo para me dar suporte na perda da criança, né? Até então, o meu marido, com muita dificuldade, ele não conseguia dizer a minha real situação, porque nem ele conseguia entender, né? O médico depois me relatou que foi dizer para ele, né, a situação toda, que eu só tinha 10% de chance de sobreviver.
E ele disse para o médico assim, apavorado, ela vai precisar ficar internada? A verdade é que o que a Missilene tinha estava comprometendo as funções orgânicas. Ela já estava com um quadro respiratório, com um quadro circulatório grave, tudo estava comprometendo. Se não se faz alguma coisinha, se alguma coisa boa não acontece, o caminho era inexorável para a morte. Né? A história de Missilene se torna ainda mais intrigante pelo que ela experimentou enquanto seu corpo ficou na maca nesta sala de cirurgia. O espírito, ela garante, estava mais vivo do que nunca. Missilene afirma, passou por uma experiência sobrenatural. De repente, eu me deparei, eu fui parar num lugar todo escuro. Só que não era um escuro triste, era um escuro de aconchego. E bem longe havia um pequeno buraco. E desse buraco saiu uma luz branca, forte. Isso, eu entrei nesse lugar onde tinha toda essa luz branca. E ali eu sentia que tudo era Deus. Deus não se manifestava como uma pessoa física que eu pudesse ver, mas tudo era Deus e tudo estava entrando dentro de mim. E tudo me fazia me sentir aceita, acolhida, compreendida. Quando eu pensei que já tinha acabado todas aquelas revelações, eu ouço a voz daquela criança, uma voz aguda, fina, cheia de maturidade. E de repente ela vira e diz assim, mãezinha, cheia de amor, eu só vim para te salvar, fica tranquila, eu fui obediente a Deus. E em seguida eu voltei, cheia de alegria. O caso dela é ainda mais surpreendente pela forma com que o organismo se recuperou em um grau muito além do que a ciência poderia prever. O caso foi muito interessante por esse aspecto. E aí, quando nós reoperamos, daqueles 4, 5 metros do intestino, que ia ser uma ressecção, uma retirada, uma perda intestinal maciça, ela só perdeu 70 centímetros, que é praticamente nada. Então, a coisa se limitou a um segmento pequenininho, nós tiramos esse pedaço, reconstruímos o intestino dela, e a Missilene está aí, graças a Deus. E a partir disso, tudo que eles faziam de medicação, tudo ia dando certo, tudo ia melhorando. Teve um dos residentes de medicina que se aproximou de mim e disse assim, você tem ideia que você passou por um buraco de uma agulha muito fina? Eu só balancei a cabeça e disse que sim, que eu sabia. Missilene acredita que Deus cuidou de sua história e lhe deu uma nova chance. Foi resultado da ação da equipe médica junto com a mão de Deus. E eu acho que ela recebeu a graça de ter uma segunda chance. Ela bateu lá na porta e falou, volta que não é tua hora ainda, com certeza. Quando a gente entende que Deus nos chama para sermos parceiros, né? Ele às vezes opera em nós o querer e o realizar, não é isso? Então, às vezes, aquilo que você... Não vamos tirar todo o intestino dela agora. Vamos esperar. Né? Isso pode redundar em vida. Você acha que Deus não está nessa história? É isso aí. A gente só aparece na foto. A produção do nosso programa procurou algumas iniciativas na nossa igreja ligada à ciência e encontramos a comunidade Unidos em Cristo, fundada por 2 psicólogos, Eneida e Luiz, um casal que, junto a outros psicólogos, proporcionam atendimento a pessoas aqui na Arquidiocese e também nas regiões de São Paulo. Nós queremos conhecer um pouco desse trabalho, mas também dos frutos deste trabalho aqui na Arquidiocese. Este encontro parece ser só de oração, mas é preciso ver as entrelinhas, analisar as situações com um olhar diferenciado. É coisa de psicólogo. Por aqui, a fé e a espiritualidade são trabalhadas à luz de conhecimentos científicos para a cura interior. Alguns de nós são mais afetivos. No trauma, o que vocês acham? Quem sofre mais? Os racionais ou os emocionais? Este é o Restaura-me, um dos eventos promovidos pela comunidade Unidos em Cristo, a CUC. Eneida e o esposo Luiz, os fundadores, são psicólogos cheios de espiritualidade. Para eles, ciência e fé podem sim caminhar juntas. O próprio Jung, ele não vai falar de Jesus, ele não fala
explicitamente, mas ele cita que a fé ela consegue auxiliar em algumas situações na área da saúde biológica, mental, psicológica. No decorrer do trabalho em consultório, dentro da área da psicologia clínica, nós tivemos oportunidade de ver pessoas que só foram tratadas com a ciência, ou seja, a terapia, puramente. E outras pessoas que elas procuraram, além da terapia, o medicamento e também essa condição da espiritualidade. Então, pessoas que buscam a missa, pessoas que comungam, pessoas que confessam. Então, existe uma predisposição própria desse paciente conseguir chegar a um determinado ponto da terapia onde pode-se dizer está bem, está melhor. Na CUC, psicologia e fé são parceiras que trabalham para a cura interior, como no Encontro Restaura-me. Então, a cada semana, toda sexta-feira, nós associamos uma necessidade de autoconhecimento baseado num conceito de psicologia, mas com uma linguagem bem tranquila, uma linguagem onde o povo possa entender, para não confundir, né, que aqui não é um trabalho terapêutico no sentido de um acompanhamento clínico. Não é uma terapia de grupo. Não é uma terapia assim, de grupo. Nós entendemos que o autoconhecimento é um facilitador. Dentro do autoconhecimento, por exemplo, a questão da depressão, como você citou. Se eu entender, né, se eu sou uma participante, eu entender que de fato eu estou com depressão, isso é um facilitador para que eu vá buscar o recurso necessário. No caso, um médico, um acompanhamento com remédio, se for o caso, ou um acompanhamento psicológico. O autoconhecimento é uma fórmula que agrada os participantes. No encontro, primeiro a oração e entrega a Deus, depois os conceitos. Me sinto muito feliz, em paz, é um encontro, né, diário com Deus. E aqui tem uma característica diferente, né, porque une a ciência, né, a fé. Então tem um momento agora de oração, depois tem a palestra, né, com a Eneida, com o Luiz, e tem um movimento de toda a equipe nesse trabalho, né, para ajudar todas as pessoas nesse processo de restauração. Então, eu acho um trabalho muito importante para o desenvolvimento das pessoas, é algo que eu gosto. Vim aqui é um momento de paz, de tranquilidade, de se encontrar interiormente. É uma comunidade que é um território eucarístico, né? É uma comunidade assim, realmente, que a gente percebe que eles são muito preparados, né? Usados, totalmente guiados pelo Espírito Santo, mas assim também a questão de unir a fé e a ciência, o profissionalismo deles também, eles passam assim de uma forma ousada pelo Espírito mesmo. Realmente o Restaura-me, ele mudou a minha vida. Mudou também a vida de Elisa. Uma oração e uma almofada foram os elementos que abriram as portas para o jeito novo de ver a vida. E eu venho passando um processo de tratamento de câncer por 4 anos. E aí um dia, né, muito triste, muito deprimida, eu acabei vindo para cá, para a comunidade, para conhecer, né? Eu não conhecia a comunidade, a minha coordenadora do grupo de oração, que acabou me indicando para cá. E aí eu vi, né, como é que foi o acolhimento, o carinho, né, as orações que foram acontecer. E aí eu vim participar do Restaura-me e no momento de interiorização, na hora que a gente vai fazer esse momento, me colocaram uma almofada. E essa almofada que fez a diferença na minha vida no momento que eu estava precisando. Então foi um carinho, uma acolhida que tocou meu coração e foi assim, um carinho de Deus na minha vida. Eu antes da CUC, eu era uma pessoa totalmente amarga. Era uma pessoa assim, muito egoísta, eu pensava só em mim e na minha doença. Eu achava que o mundo girava em torno de mim, né? Mas não, hoje eu descobri que assim, o amor que a gente dá é o amor que cura a gente. A intenção da comunidade Unidos em Cristo
é desenvolver um trabalho direcionado para a restauração do ser humano. Orações e exercícios de autoconhecimento, como os realizados aqui, mostram que, à luz da psicologia, é possível dar um novo sentido a crenças antigas, espiritualidade e doenças. Nós temos um trabalho de arte, terapia, que depois a gente pode explicar com mais detalhes. Nós temos um trabalho que é o Grupo de Apoio Dependente de Drogas e Álcool. Então, na caminhada nós percebemos que pessoas que frequentam a igreja entravam num conflito. Como eu sou de fé, de caminhada, e tenho um problema desse na minha casa, que é um problema grave, no caso que eu estou falando da dependência química, e o fato de eu ter fé. Não foi por falta de fé que isso aconteceu. A dependência, por exemplo, pode ser hereditária, pode ser algo que foi adquirido por conta, né, de uma convivência, de um hábito. E nós temos outros trabalhos também nessa linha toda de autoconhecimento, e eu me conhecendo, eu vou identificar. Nós, inclusive, apregoamos sempre e estimulamos as pessoas que pensam, pela fé eu posso me curar. Nós não duvidamos disso. Jesus pode curar tudo e rápido, muito rápido. Entretanto, Deus deixa para nós, e essa citação em Eclesiástico 38 fala sobre os médicos, sobre a medicina, sobre os medicamentos em especial, né? Então nós sempre dizemos, olha, tem que tomar a medicação. O médico prescreveu, tome, porque é de Deus. Precisa tomar a medicação. Não adianta, às vezes, fazer só a terapia. Não adianta, às vezes, tomar só o medicamento. Não adianta, às vezes, ficar só rezando. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós, como seres humanos, temos que lançar mão da psicologia, da medicina, dos medicamentos, da oração. Nós temos que lançar mão de tudo, porque tudo isso é dom de Deus para nós, não é verdade? Ciência e fé. Há quem questione, mas esta é uma combinação que pode contribuir para melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas e, em alguns casos, até salvá-las. Já estamos chegando ao fim da edição do programa de hoje. Fica aí a resposta para aquela pergunta que fiz no começo do programa. Você acredita em milagres? Você pode dar sua resposta aí na sua casa, mas eu quero dar minha resposta para você. Eu acredito em milagres. Deus pode realizar impossíveis na nossa vida. É isso que a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 1, o anjo disse para Maria: para Deus nada é impossível. E eu quero repetir essa palavra para você. Para Deus nada é impossível. Não sei aquilo que você está vivendo hoje, mas quero repetir para você mais uma vez. Para Deus, nada é impossível. Obrigado você que sempre está aqui conosco, ligadinho no programa Arte da Vida, você que é amigo da comunidade Aliança de Misericórdia. E se você não conhece ainda a comunidade Aliança de Misericórdia, os nossos trabalhos sociais, os nossos trabalhos de evangelização, acesse o site. Lá tem informações e também formações espirituais, humanas, formações cristãs que podem ajudar na sua vida. www.misericordia.com.br. E para sempre estarmos juntos nas redes sociais, facebook.com/iesmisericordia. No Twitter, iesmisericordia. Eu quero também receber de você o seu testemunho de fé, dizendo comigo: para Deus nada é impossível. Envie seu testemunho para nós, tv@misericordia.com.br. E sempre juntos no Senhor, queremos dizer, Ele é o Deus do impossível. Por isso pedimos a Ele que nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e sua família.